Boa noite, Beatriz. Carregadores. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alice. Vamos aguardar mais um pouquinho a galera chegando aí. Boa noite, Letícia. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tô bem. Olha a bagunça, Letícia. É a TV, professor. Ah, pensei que a sala estava cheia. Ou tá no quarto? Não, tô no quarto. Ok. Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Boa noite, Natália. Boa noite, professor. Tá, às 21h05 a gente começa, tá? Falando sobre a correção da prova, tá? Correção da TD1, ok? Boa noite, Pamela. Boa noite, professor. Boa noite, Ana. Boa noite, Enzo. Boa noite, Nicole. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom e você? Boa noite, Carla. Boa noite, Júlia. Turma, primeira coisa, então, já tem um número bom aqui, 3, 6, 9, 10, 11 alunos. Eu vou mostrar aqui para vocês, dividir a tela do quadro em que a gente fez a avaliação. Estão vendo a minha tela aí? Sim, professor. Ok. Letícia, você está bem juntinha de mim aí, então, se puder responder para mim, eu agradeço. Então, a gente fez a avaliação, eu falei com o Nardi se era difícil colocar a avaliação lá no Moodle, e aí ele me explicou umas regrinhas e aí ficou legal. Eu acho que ficou tranquilo até para corrigir, né? Então, por exemplo, as notas,
elas saem aqui, ó. Para cada questão, estão vendo aqui esse 0,8 aqui? Tá vendo aqui, Letícia? Esse 0,8. Eu tô, professor. Então, esse primeiro é da primeira questão. Então, o único problema é que eu não consegui colocar a questão valendo decimal. Então, por isso que eu coloquei ela valendo 1, e no final eu falei para vocês que ia dividir por 10, né? Mas isso aqui é a média. Estão vendo? Essa aqui é a média. Então, da questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a maioria ficou próximo das questões ficaram próximo do 1, né? De quase todo mundo acertou. Mas não teve nenhuma questão que todo mundo acertou. Essa aqui foi 0,9, essa aqui 0,9 e essa aqui 0,9. Agora, a oitava questão, que a gente vai abrir lá na hora da correção, a média foi 0,2. Então, pouquíssimas pessoas acertaram a questão número 8. E com relação à questão número 7, eu coloquei que ela ia valer 7 pontos, né? As outras 8, 1 ponto, com 8 e 7, 15. Dividindo por 5, valia 1,5 ponto. Então, a média foi 4,2. A gente já vai discutir quando eu abrir o gabarito. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que ele já dá a nota. Então, lógico que eu tive que corrigir uma a uma. Não sei se vocês conseguem ver essa questão dissertativa. Depois, para cada questão dissertativa, eu coloquei lá o que deveria ser a resposta esperada, com base no conteúdo que o professor deu em sala, tá? Ah, mas professor, o meu conteúdo está semelhante, não sei o quê. A gente já vai comentar. Todo mundo eu considerei, tanto que vocês estão vendo que a média foi 4,2 de 7, tá? Então, eu considerei o conteúdo que vocês colocaram. Mas, para mim, estava tão fácil, porque eu dei uma ênfase tão grande naquele slide que eu achei que a maioria ia acertar tudo. E eu não sei por que 2 alunos não responderam. Tá? Não sei o que houve. Ficou em branco a resposta de 2 alunos nessa questão dissertativa. Então, a média ficou assim, ó, turma. Não aparece o nome de ninguém, tá? 10 pessoas tiraram entre 9 e 10. Ok? 7 pessoas tiraram entre 12 e 13. Isso é o resultado que o próprio questionário mostra. 4 pessoas entre 10 e 11. 2 pessoas entre 7 e 8. 11 e 12. 13 e 14. E uma pessoa entre 3 e 4, né? Que aí houve uma falha muito grande aqui, né? Depois a gente pode até falar individualmente, offline. Aí uma pessoa tirou entre 5 e 6, a outra pessoa tirou entre 8 e 9, e uma pessoa tirou entre 14 e 15. Provavelmente foi 14, né? Foi a maior nota, foi 1,4. Por quê? Porque ninguém acertou, a grande maioria errou essa número 9 aqui. Tá? Então, eu achei legal, porque dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu em termos de nota, tá? Então, a grande maioria ficou do 0,91 para cima, a grande maioria, tá? 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, com 7, 26 pessoas de 31 tirou nota maior do que 0,9. Então, eu acho que foi um belo resultado, valendo 1,5 ponto. E 1, 2, 3, 4, 5 pessoas tiraram nota menor do que 0,9. Então, a gente tem que observar, né? Vocês têm que prestar atenção no que houve, o que né, vocês precisam melhorar. Alguma dúvida aqui, pessoal? Vou parar o share aqui. Alguma dúvida? Para quem chegou depois que eu abri, sejam bem-vindos e boa noite. Primeira coisa, o que vocês gostaram de fazer a TD1 aí no Moodle? Posso tirar uma dúvida? Pode? Quanto que estava valendo só a sua prova? 1,5. E o outro 1 ponto seria dos 2 trabalhos, não era? Isso. Das atividades. Isso. Das atividades que a gente fez em sala de aula. Na realidade, que vocês fizeram, né? Isso, e me entregaram. Tá bom, obrigada. Agora, então, eu estou perguntando para vocês, o que vocês acharam de trabalhar no Moodle? Vocês já fazem a regimental no Moodle. O que vocês acharam de fazer uma ATD no Moodle? Eu preferia assim.
Eu achei mais Eu fácil. também também. assim. Legal, legal. Então, todas Achei as que foi três... bom. que Ter que ficar baixando o documento e passando para o Word é bem mais difícil. Leva mais tempo. Então, eu fiquei com essa necessidade, né? Porque eu tinha que mandar para vocês ou no Word ou no PDF. Tinha uns que não conseguia no Word, porque não trabalha com o Word, trabalha só com o doc do Google. Aí eu tentei, por isso que eu falei para vocês. Eu falei com o Nadia, ele falou, Marcelo, é fácil, você cria um banco de questões. Aí eu criei o banco de questões, depois importava lá para a atividade daquela semana. Eu achei que foi super fácil, porque ia ter que fazer de qualquer jeito. E aí eu precisava, então, ter o feedback de vocês. Se vocês acharam que é melhor, para mim, no final das contas, ficou bem melhor. Tá? E eu estou vendo aqui alguns comentários que ficou mais prático. Até para quem não tem computador, né, eu acho que a única coisa difícil seria digitar na resposta da dissertativa no celular. Talvez tenha alguma dificuldade. Assim, por exemplo, para quem estiver no ônibus, alguma coisa fazendo assim. Mas vamos lá, vamos ver se alguém... Oi. Eu tenho uma dúvida. Eu cheguei atrasada, eu não sei se o senhor falou. Boa noite. Boa noite. E assim, eu lembro que no dia que eu estava fazendo, no dia da prova, houve um questionamento sobre duas questões e eu realmente não entendi o que estava acontecendo. Certo, eu só coloquei ok. lá que eu achava e eu até comentei com o senhor. Eu acho que é essa, eu vou continuar nessa. Não teve nenhum problema em relação à alternativa, não, né? Não, nós não mudamos nada. O que aconteceu? Tinha uma pergunta, duas perguntas que eu acho que eu copiei e colei errado. Então, na quarta, não tinha quarta, certo? Então, não tinha 1, 2, 3, 4. Aí estava dizendo que a quarta estava correta. E não tinha 1, 2, 3, 4, só tinha 1, 2, 3. Então, a alternativa D seria todas as anteriores estão corretas. Então, só foi coisa desse tipo. A que estava correta mesmo, Marcela, não mudava nada. Ah, tá, porque justo na que eu tinha colocado correta era D. Só que isso muda, né, de prova para prova. Isso, aí, então, que eu até tinha comentado com algumas pessoas que me perguntaram. Tanto as questões quanto as respostas, elas são posicionadas para vocês de forma aleatória. Então, eu mandei de 1 a 8 questões alternativas com gabarito de A, B, C, D e escolhendo aquela que estava correta. Só que, por exemplo, quando abria para mim, a B estava correta. Quando abria para você, Marcelo, a D estava correta. Quando abria para a Letícia, era a A que estava correta. Por quê? A resposta vinha posicionada de forma aleatória dentro da pergunta. E a própria pergunta vem de forma aleatória. Às vezes ela é 1, às vezes ela é 8, às vezes ela é 5, às vezes ela é 4. Ah, okay? Sim. Obrigada, professor. Tá? Mas naquele caso ela não mudaria nada. Tá? Não mudaria nada, nenhuma das duas. Então, para mim, serviu de alerta, porque eu tenho que ficar prestando atenção e rever as respostas. Mesmo que eu coloque lá, tem que abrir de novo e rever. Eu tinha tanta certeza que estava certo. Mas depois, se você pegar, Marcela, logo no começo da aula, quando o pessoal percebeu, eu coloquei lá o D para. No WhatsApp? No WhatsApp, isso. Eu vi, professor, eu vi. Eu só fiquei confusa mesmo porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali, sabe? Tá. Ok, mas não tem problema, né? Muita gente fez o Zap comigo no direct, não tem problema. Quando tiver a dúvida, assim, vai lá e professor, o que está acontecendo? Aí eu respondi para algumas pessoas, não tem problema não. Então, estamos aprovado fazer ATD no Moodle. Se está aprovado, a TD2 será da mesma forma. Então, eu quero ver o positivo aí de vocês. Por mim, pode ser assim, professor. Moodle. Ok, Letícia, Nicole, Luiz, beleza. Muito legal, Beatriz, muito legal. Então, ficamos acordados de fazer, então, as ATDs no Moodle. Agora eu vou dividir aqui com vocês o gabarito, ok? Então, vamos lá. Gabarito aqui para vocês. Deixa eu ver se ele está muito grande, diminuir um pouquinho, ok. Posicionar as câmeras, vamos lá. Então, a número 1, a gente perguntava, né, sobre a operação portuária, que ela é uma das atividades logísticas mais complexas,
principalmente no tocante aos terminais portuários. Então, a operação portuária dentro de um terminal portuário, não só dentro do porto, tá? E essas operações englobam 3 pontos estruturais. A gente deu muita ênfase a esses pontos estruturais. Mas, mesmo assim, teve uma ou duas pessoas que erraram, né? Então, quais são os pontos estruturais? Então, esse número 1, 2, 3 e 4, ele nunca muda, porque ele está dentro da questão, ok? Então, complexo físico, administração, gestão e operação. Então, dentro daquilo que a gente falou do contexto, qual dos itens abaixo representam estes pontos estruturais? Então, quando eu pergunto a respeito das asserções, assinale a única opção correta, é porque só tem uma correta, não tem duas corretas, tá? Nesse caso, eu estava pedindo para você destacar dentre as 4 qual era a que estava errada. Ou seja, as outras 3 estariam certas. E esse formato de questão, turma, é exatamente o formato das questões alternativas mais simples do conteúdo do ENAD, tá? Esse aqui é o formato mais simples. Tem aqueles porquê que junta a primeira com a segunda, a gente ainda não fez esse tipo de questão. Mas esse aqui é o formato mais simples. Então, ele tem uma pergunta, as alternativas e as respostas. Aí você tem que escolher, tá? Então, aqui, complexo físico, administração e operação são as 3 corretas, então só a gestão é que está errada. Este C aqui, dentro do Moodle, é que ele muda de posição, mas o conteúdo, somente a seção 3 está errada, seria ele. Ele poderia estar na A, estar na B ou estar na C, ok? Ou estar na D. Então, é só isso daí que muda dentro do Moodle. E essa questão número 1 dentro do Moodle, ela também pode vir para você, Letícia, Ana, Nicole, Marcela, como a questão 2 ou 3 ou 4. Isso é o que a gente chama de aleatório. Dúvidas aqui na primeira? Não. Eu tenho Não. dúvidas na segunda mesmo. Oi? Eu tenho dúvidas na segunda. Tá, então vamos lá. Sobre a segunda. Sobre a administração do terminal, que é um tópico específico aqui, tá vendo? Na operação portuária, a gente tem o complexo físico, a administração e a operação, tá? Dentro do conteúdo do que foi dado em sala de aula. Aí, sobre a administração do terminal. Aí ele tem diversas funções, a administração do terminal. As funções para planejamento, organização, coordenação, controle e a supervisão das diversas atividades envolvidas no curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem o planejamento, que é a longo prazo, a organização, que é a médio prazo, o controle, a coordenação e a supervisão são de curto prazo. Diante desse contexto e com respeito às atividades de curto prazo, então eu estou falando das atividades de curto prazo. O que a gente faz no curto prazo? Normalmente são as atividades do dia a dia, as atividades rotineiras, as atividades que a gente põe efetivamente a mão na massa. Tá? Notadamente, aí eu coloquei aqui, ó, notadamente as operacionais. Por quê? Tem as atividades rotineiras do restaurante, tem as atividades rotineiras do financeiro, do RH, mas eu pedi aqui para vocês, notadamente as operacionais. Qual dos itens abaixo representam algumas dessas atividades? Aí eu coloquei 3. Primeiro, número 1, romano, coordenar e supervisionar as atividades simultâneas realizadas nos portões. Pátios de armazém, organizando os diferentes fluxos de equipamentos e carga. Isso é uma atividade rotineira? Isso é uma atividade operacional de curto prazo? Coordenar e supervisionar as atividades simultâneas realizadas no portão para entrada de carga e saída de carga, nos pátios para colocação de carga e movimentação de caminhões, no armazém para colocação de cargas quando é coberta, organizando os fluxos, ou seja, os movimentos dos equipamentos e cargas para frente e para trás. Vocês acham que isso aqui é uma atividade de curto prazo, ou seja, operacional? Sim ou não? Vamos lá, turma.
Sim, professor. Muito bem, Natália, muito bem. É porque eu fecho a câmera e só fico com 3 pessoas comigo, tá? Então, sim, é a principal atividade que a gente tem no dia a dia do operacional. Principal atividade é o portão, é o pátio, é o armazém e o movimento da carga. Isso é que faz funcionar um terminal de carga portuário. Então, é o principal, tá? Mas tem mais coisa. Agora eu falei assim, ó, planejar as áreas para armazenar as cargas a serem descarregadas do veículo e a serem movimentadas internamente. Então, olha só, aqui é coordenar e supervisionar. Então, tem alguém coordenando, controlando, vendo o que entra e o que sai, e tem alguém supervisionando. Aqui é planejar. Então, tem alguém planejando a carga que vai chegar, aonde ela vai ficar, se ela vai ficar no pátio ou no armazém. Planejar as áreas para armazenar as cargas, se é pátio ou armazém, a serem descarregadas do veículo. Descarregadas, então, é carga que vem todo dia, praticamente, de manhã, de tarde, de noite, para o meu terminal. E a serem movimentadas internamente. O que eu vou fazer com essas cargas? Vocês acham que sim ou não? Sim, professor. Sim. Para alocar tudo que vai receber ali, né? Isso, exatamente. Por quê? O cara daquela empilhadeira de container, ele faz o que mandam para ele. Então, alguém fica planejando isso para alguém executar. Tá? Então, esse é o dia a dia também. Só que aqui é da movimentação em si. A gente falou aqui do fluxo na A, mas aqui eu estou falando de planejar como essa movimentação vai ser feita. E por último, olha só, das 3, tem muito mais, tá, pessoal? Tem muito mais funções. Eu estou perguntando se essas 3 têm a ver com operação. Calcular o tempo mínimo necessário para a operação de um navio entre carga e descarga. Ou seja, o navio vem carregado, eu vou descarregar e depois vou carregar. Vocês acham que isso aqui é feito diariamente no terminal portuário? Sim, professor, com certeza. Muito bem. Então, se sim para 1, sim para 2, sim para 3, todas as asserções estão corretas. Ok? Quem estava com dúvida, continua com dúvida aí? Professor, então, o caso da dúvida não era isso, mas sim que eu segui o slide, eu tentei anotações, e estavam palavras diferentes. Então, eu coloquei que só como a asserção 1 estivesse correta, porque era a única que batia 100%. Ah, muito bem, Júlia. Olha só, se eu fosse ao pé da letra, em tudo, naquela resposta dissertativa, eu tinha que considerar somente aquilo que estava no slide. Então, pessoal, vocês têm que dar uma imaginada no contexto. Por isso que eu coloco aqui, ó, diante deste contexto. Qual é o contexto? A administração do terminal nas funções de planejamento, organização, controle e supervisão. Então, vocês têm que olhar o contexto, Júlia. Não estou criticando você, não. Eu só estou pedindo para você ter uma mente um pouquinho mais aberta, que eu sou um cara assim. Uma vez, não sei se vocês lembram do Henry. O Henry foi nosso professor, né? E ele saiu. Mas ele dava aula para mim. E uma vez, eu tirei uma única nota vermelha na Unimes. Uma única nota vermelha nos 4 anos de administração que eu fiz e foi com o Henry. Aí eu cheguei para o Henry e perguntei, Henry, por que você me deu essa nota? Aí ele falou, Júlia, porque você não escreveu como é que estava no slide. Aí eu falei, professor, você não pode exigir que eu escreva como é que está no slide. Por quê? Porque exigir como está no slide, para mim, é fácil. Ou eu colo, ou eu copio. Certo? Desculpa, copio não. Decoro. Ou eu colo, ou eu decoro. Então, a gente tem que ter as alternativas do conteúdo, Júlia. Não quer dizer que, porque tem 2 ou 3 palavras diferentes, que o contexto não seja a mesma coisa. É isso que eu quero dizer para você. Se eu tivesse mudado uma palavra mágica do contexto e que o contexto muda completamente daquilo que eu tinha que fazer no dia a dia,
se eu coloco assim, calcular o tempo mínimo necessário para o planejamento anual dos navios entre carga e descarga. Aí, olha só, planejamento anual já sai do curto prazo, notadamente operacional. Então, eu não mudei o contexto. Eu mudei algumas palavras, mas mantive o contexto. Ok, Júlia? Ok, professor. Tá? Vamos lá, número 3. Um porto é formado por distintos componentes, naturais ou construtivos, que se classificam em 4 blocos. Olha só, eu venho dando um contexto. Um desses blocos é o retroporto, os quais estão atrelados diretamente, ou seja, os blocos aos terminais portuários, né? Diante deste contexto, qual dos itens abaixo representa a subdivisão do retroporto? Aí eu coloquei armazenagem, que pode ser externa ou de pátio, e interna em armazém ou galpões e silos. Número 2, acessos marítimos com diferentes modais que se conectam. Viu aqui, Júlia? Só para você ter uma ideia. Olha o contexto. Acesso marítimo com os diferentes modais que se conectam. Pô, mas só tem um modal que se conecta ao marítimo. Então, aqui não é a pegadinha, é a mudança do contexto. Para o contexto do retroporto, quando eu falo de acesso marítimo, eu só tenho um único modal que acessa. Não são diferentes modais que acessam esse acesso marítimo. Se fosse o acesso... Nem assim, né? O rodoviário é só rodoviário, o ferroviário é só ferroviário, o dutoviário é só dutoviário. O marítimo é só as embarcações. Então, não tem outro modal que vai entrar no acesso marítimo. Instalações auxiliares com as redes de utilidade, água potável, industrial, eletricidade. Então, eu estou perguntando qual das 3, uma única, está errada. Aí, aqui, vem aquela dúvida lá que vocês perguntaram. Então, na D, não existe a 4. Então, a D, eu coloquei para vocês, todas as asserções estão erradas. Tá? Foi isso aqui que eu mudei, viu, Marcela? Todas as asserções estão erradas, porque não existe um 4 em algarismo romano. Isso aqui que eu tenho que prestar atenção. Então, qual que estava errada? A número 2. Vamos lá, número 4. Alguma dúvida até aí, pessoal? Podemos seguir? Por mim, sim, professor. Pode seguir, professor. Tá. Um terminal pode ser definido como uma infraestrutura, ou seja, aonde eu tenho pátio, ruas, armazéns, aonde as cargas pessoas se reúnem para serem transportadas, ou a partir da qual se dispersam após o transporte. Uma vez que estas não podem ser transportadas de forma isolada, somente em conjuntos, por questão de eficiência, eficácia e de economia dos meios. Então, eu não vou pegar um container e colocar 1 quilo de produto lá dentro do container, que é inviável. Então, eu estufo o container, coloco lá suas 26 toneladas no container de 20, e aí eu mando bala. Diante desse contexto, qual dos itens abaixo representa o que pode ocorrer com as cargas e as pessoas nos terminais? Então, eu pergunto, elas podem se reunir em cargas maiores? Ser pontos de troca entre os meios de transporte do mesmo modal? Ser pontos de troca entre meios de transporte de modais diferentes? Todas as asserções estão corretas. Então, pode acontecer tudo isso. Essa daqui eu achei também que todos iriam acertar. Eu acho que 1 ou 2 pessoas erraram. Né? Nenhuma questão teve 1 ponto como média. Número 5. Se alguém tiver alguma pergunta, me fala, tá? Número 5. Quanto aos fluxos significativos dos terminais portuários, ou seja, fluxo é o movimento. Movimento de entrada e movimento de saída e movimento de armazenagem. Os terminais que operam com mais de um modal. Olha só. Né? Normalmente a gente não coloca isso, né? Mas eu coloquei. Os terminais que operam com mais de um modal. Então, já tinha uma resposta que já estava errada de cara.
né? Sejam os fluxos intercambiáveis ou não, mas no caso do emprego de mais de um modal, com conhecimento de carga, que é o bill of lading, separados para cada modalidade, podem ser considerados como sendo. Aí, diante do contexto, terminal intermediário, unimodal, multimodal ou intermodal. Aí, aqui tem 4. Aqui é a outra, viu, Marcela? A D seria somente a aserção 4 está correta. Então, olha só. Se eu estou falando que é um terminal de mais de um modal, unimodal não seria. Se eu estou falando que é mais do que um modal, então, o intermediário, ele não faz essa troca aqui, né, de cada modalidade, do conhecimento de carga separado por cada modalidade. Ele é só um terminal intermediário, ele é um terminal de abastecimento, de manutenção, ele é só um terminal intermediário. Sobrou o multimodal e o intermodal. Qual é a diferença do multimodal e do intermodal, visto que os dois fazem transporte por mais do que um modal? Seria só o conhecimento de carga. Num, o conhecimento de carga não muda, no outro, eles mudam de modal para modal. É a única diferença. Então, esses aqui, provavelmente, você deveria dar uma consultada, porque isso aqui é difícil de guardar. Mas você consultando, você vai ver que o terminal, que é intercambiável em termos de modais e que o conhecimento de carga é separada em cada modalidade, é o multimodal. Ok? Isso aqui, turma, vocês devem conhecer, porque isso aí vocês, para quem faz, né, cotação de transporte, tem que saber, né? Porque se você faz cotação com empresa A para o transporte terrestre local, com empresa B para o transporte marítimo e com empresa C para o transporte rodoviário internacional, você vai ver que você vai fazer a troca do BL, né, do BL a cada mudança de modal. Mas isso aqui, para quem não faz, ok, tem que entender. Ou, se não entender, vai ter que deixar uma fichinha no bolso. Quando que é multimodalidade e quando que é intermodalidade. Às vezes, alguma coisa você tem que guardar no teu bolso como dica. Tá? Às vezes é bom ter uma dicasinha aí. E vocês que mexem com o comércio exterior, tem que ter um envelopezinho onde tem as dicas para vocês, porque nem tudo vai estar sempre à sua mão ou nem tudo você vai conseguir guardar, né? Porque isso muda e muda bastante. Número 6. Ao estudar especificamente os terminais portuários, convém conhecer os componentes comuns aos diferentes tipos. E um componente comum aos diferentes tipos de terminais é a classificação universal das cargas. Todos os terminais movimentam cargas, ok? Que por eles transitam e que são postas para operar segundo o que vão armazenar, abrigar ou manejar. Diante deste contexto, qual dos itens abaixo representa a classificação universal de cargas? Então, eu coloquei 4 cargas e as suas descrições. Aí pedi para vocês colocar qual que está correta. Uma única está correta. Então, dessas 4, 3 estariam erradas. Mas como errada, professor? Se eu tenho a carga na frente, o que pode estar errado? A definição atrás. Então, carga frigorífica. Vamos ler a primeira, que é a que está correta. Carga frigorífica. Embora possuam, podem, né, ser classificadas em uma das outras categorias, ou seja, unitizada, granel e geral, a carga frigorífica pode. Mas ela tem uma característica diferente, um manejo diferente, que exige como manutenção permanente de temperaturas baixas e controladas. Frigorífico. Então, o que a gente lembra quando pensa em frigorífico? Temperatura baixa e controlada. Por que controlada? Porque se aquela temperatura aumentar, o produto lá dentro pode estragar. Então, eu tenho que ter uma temperatura baixa e controlada. Mas a carga frigorífica pode ser, turma, uma carga geral? Lógico que pode, mas a característica dela
é que ela tem temperatura baixa e ela é controlada. Então, esse resultado aqui, carga frigorífica, está certinho. Vamos ver os outros? Olha só. Carga geral. Carga transportada sem embalagem ou de forma homogênea? Não, turma. Carga geral normalmente é embalada. E é heterogênea, diferente. Então, o que eu faço com a carga geral? Então, a carga geral, por exemplo, quando eu quero encher um container, eu vou exportar 1 tonelada. Aí o outro exportador vai exportar 10. Aí o outro vai exportar 12. Aí o outro vai exportar 6. Aí a gente junta tudo isso num container e faz o transporte. Então, a carga geral, a característica dela é que ela é embalada e que ela é heterogênea. Mas, professor, e quando a carga geral é grande? Aí não, aí eu não vou embalar um helicóptero. É uma carga geral, mas é um helicóptero. Eu não vou embalar, vou travar ele. Um avião, um pedaço de uma usina eólica. Então, isso vai travada, mas não embalada. A gente está falando de pequenas quantidades, tá? Pequenas quantidades ou em quantidades ensacadas ou quantidades entamboradas. Isso é uma carga geral. Carga granel. Carga granel, turma, é a condição de ser uma carga seca, sem embalagem e homogênea. Essa é uma considerada carga granel. O que é carga granel? Então, o açúcar, a soja, o milho, o carvão, o petróleo, os derivados de petróleo, são tudo carga granel. Então, nesse caso, transportada por meio de equipamento contentor. Então, a carga granel dificilmente vai ser num contentor. Dificilmente. É possível? Até é, mas dificilmente. Diferente das embalagens individualizadas. Não existe carga granel individualizada, ela é solta. Carga granel, a característica principal, ela é solta, certo? Então, eu encho o porão de quê? De soja, de milho. Ah, mas professor, eu posso pôr o milho e a soja no saco? Pode ensacar sim, não tem problema. Mas, normalmente, os grandes navios hoje já são preparados para receber a carga solta. E essas embalagens individualizadas, as mantêm como unidade para manuseio de transferência. Não. Se ela é solta, por exemplo, eu transfiro petróleo. Eu não vou colocar em tambor para colocar, não. Eu jogo o petróleo solto dentro do navio. Jogo a gasolina solta dentro do navio. E, por último, carga unitizada. Conhecido também por carga seca, é formada de modo geral por cargas embaladas. Então, olha só. Essa definição aqui é de carga geral. Essa definição que está na carga unitizada é a definição da carga geral. A definição da carga geral é a da granel, e a da granel é da unitizada. Então, o que eu fiz aqui? Eu misturei as definições de cada uma das opções do que a gente chamou aqui de classificação universal das cargas, e só uma estava certa. Perguntas? Número 7. Ao estudar especificamente os terminais, turma, aí aqui eu não tenho dúvida que vocês tinham que consultar, tá? Não tem dúvida que tinha que consultar, por quê? Porque eu estava perguntando especificamente dos componentes que fazem a movimentação da carga. Então, em se falando de equipamentos genéricos, tipos vinculados diretamente ao transporte e armazenagem, podemos citar os de desembarque da carga. Então, aí vocês tinham que ir lá na página específica do desembarque da carga e procurar qual dos itens é o de desembarque. Então, para cada um desses itens aqui, existe um nome aqui na frente. Então, tem de embarque, de movimentação, de armazenagem, de desembarque. E para cada um deles existem os vários tipos de equipamentos. Ok?
Então, para desembarques de produtos a granel, para desembarques de container, para desembarques de produto de carga geral. Então, são esses os equipamentos. Não que os outros estejam errados, eles só não fazem contexto com o desembarque. Plataforma fixa e móvel é contexto com outro tipo de equipamento genérico, vinculado a um outro tipo de transporte e armazenagem. Tá? Tratores, locomotivas de manobras, a mesma coisa. Falando de equipamento genérico e vinculado diretamente a um outro tipo de transporte e armazenagem. Então, com relação aos equipamentos genéricos de desembarques, são as moegas, guindaste de gancho de caçamba, os pórticos, os car e truck dumpers e empilhadoras stakers. E esse aqui, turma, olha só, alguns grupos me mandaram o trabalho, outros grupos não mandaram, tá? Mas eu achei que vocês tivessem entendido, pelo menos na hora de visualizar o conteúdo. Talvez não tivessem tido a facilidade de colocar no papel. Mas olha só, quando buscamos agilidade nas informações e principalmente redução de erros, dentre outros benefícios, palavra mágica aqui, benefícios, implementamos os sistemas de informação. Já vou falar por que eu estou dando essa dica aqui dos benefícios. Dentre os sistemas de informação, alguns são os mais usados em terminais portuários. Então, olha só, pessoal, eu não perguntei aqui se era no estratégico, nem no tático, nem no operacional. Eu falei que eram usados nos terminais portuários. Então, diante desse contexto, qual dos itens abaixo representam alguns desses terminais? Desculpa, desses sistemas. Então, eu tenho SAD e SAI, Sistemas de Apoio à Decisão, Sistemas de Apoio Executivo. Esses sistemas são usados na alta administração. São usados pelos donos, diretores e gerentes executivos. Então, a gente fez isso e no dia que eu fiz o trabalho com vocês, eu mostrei isso no topo do triângulo. Na terça-feira anterior à TD1, eu fiz o trabalho junto com vocês, fui montando e coloquei lá, pessoal, os SADs e os SAIs são os sistemas de apoio à decisão. Todas essas informações que migram do DW para o BI estão disponíveis para os diretores, donos da empresa e gerentes executivos nos SADs e SAIs. Então, o 1 está certo quando eu falo da alta administração da empresa. Isso a gente construiu junto na terça. O número 2, SIG, que são sistemas de informações gerenciais e também são SIG também, né? Ou SIG ou SIG. São usados no tático, que são os gerentes médios que vão ver as informações que vêm antes do BI. O Business Inteligência é para os sistemas de apoio à decisão. E os SIG são sistemas de apoio gerencial. Então, esses aqui são usados no tático. E vem os outros dois, WMS, que a gente falou muito, que é o gestão de armazém, e o TMS, que é o gestão de transporte. São usados no operacional, no curto prazo, no dia a dia. E os ERPs, que são os planejamentos de recursos da empresa, e o CRM, que são a gestão dos clientes, também podem ser usados no dia a dia e no tático. Então, todos eles são usados em terminais portuários. Na realidade, turma, todos eles são usados em terminais, mas a nossa matéria fala de terminais portuários. Então, a resposta correta são todas as asserções estão corretas. Alguma dúvida aqui, turma? Não, professor, agora não. Legal, legal. Tá bom. Pessoal, prestem atenção, tá? Não sei se vocês... De novo, eu não estou conseguindo ver vocês, eu não sei o que vocês estão fazendo. Tem que prestar atenção e responder para mim. Se responder no chat, eu não vou conseguir ver. E por último, olha só, turma.
eu estou colocando aqui, olha a dica que eu coloquei aqui. Quando buscamos agilidade nas informações, redução de erros, dentre outros benefícios ao implantarmos o sistema de informação. Então, turma, olha só, já estava respondendo aqui, ó, 2 benefícios na questão dissertativa. Quando buscamos agilidade nas informações e principalmente redução de custo, dentre outros benefícios, acabei de repetir, implementamos os sistemas de informação. Implementamos aonde? Na nossa empresa. Qual empresa? Terminal portuário. Ok? Aí, descreva quais são as soluções esperadas. Então, o que eu espero de solução quando eu implemento um sistema de informação? Então, segundo, pessoal, segundo o nosso slide, que eu coloquei um slide bem colorido, o penúltimo slide do nosso material para estudo. Tinha lá, são 2 coisas básicas: melhoria da qualidade e velocidade das informações. Então, eu trouxe aqui para vocês o que está no nosso slide, o que está no nosso material. Quando eu implemento alguma coisa, turma, lembrem-se disso. Se eu tenho um problema, eu vou buscar a solução para esse problema. Ok? Se eu tenho um problema, eu vou buscar a solução para esse problema. Se eu tenho sede durante a noite, eu levanto e vou na geladeira e pego água, ou na torneira e pego água. Então, eu vou sempre buscar a solução para o meu problema. Então, quando eu pergunto aqui, descreva quais são as soluções esperadas. Soluções esperadas para a implantação do sistema de informação. Normalmente, as soluções esperadas, e segundo o nosso conteúdo, é a melhoria da qualidade da informação e a velocidade das informações. Isso é a solução esperada. Aí depois vem, descreva quais são os benefícios esperados. Então, eu tenho solução e benefício. Essas soluções vão me trazer benefício. Então, segundo o nosso slide, os benefícios esperados são redução de erros aos clientes. E a gente já colocou aqui, ó, redução de erros. Redução de tempo de atendimento ao cliente. Melhoria de nível do serviço ao cliente. Redução do custo de mão de obra, ou seja, interno. Racionalização do espaço, do uso do espaço e do equipamento. Aumento da capacidade. Isso tudo vai reduzir os custos operacionais, vai melhorar o desempenho do sistema de informação, que busca melhoria nos indicadores de desempenho. Isso aqui está lá escrito no nosso slide. Já vou comentar, tá? Escolha um desses benefícios, aí era qualquer um, e a gente já tinha falado de 2 aqui, ó, agilidade das informações e redução de erros, e eu queria que você falasse desse benefício. Então, o benefício X que você escolheu possibilita que o terminal do meu trabalho consiga. Aí, se for redução de custo, você colocaria aqui o benefício da redução de custo possibilita que o terminal consiga. Consiga o quê? Aí você vai descrever. Então, nesse caso aqui, eu não coloquei exatamente o que é, porque vai depender de cada um. E depois, descreva e defina quais são os objetivos esperados em um terminal portuário. Os objetivos da implementação de um sistema. Os objetivos é melhoria da qualidade, aumento da produtividade e competitividade do mercado. Então, olha só, solução é uma coisa, benefício é outra coisa e objetivo é outra coisa. São 3 coisas diferentes. E eu dei uma ênfase muito grande nesse quadro. De novo, talvez às vezes vocês, se fosse em sala de aula, eu ia ficar cobrando muito, mas como vocês estão em casa, eu não consigo ver o que vocês estão fazendo. Então, quando às vezes você deixa de prestar atenção num determinado comentário que o professor está fazendo, pode ser que você se perca depois. Mas olha só, e aí vem um comentário para vocês de forma geral. Eu acho que só uma pessoa do grupo de 31 colocou bem parecido com esse. Não quer dizer que os outros estão errados, não, que eu considerei tudo. Por quê? Porque provavelmente a primeira coisa que passou na cabeça de vocês foi pesquisar.
Então, vocês entraram no Google e colocaram assim, solução esperada do sistema de informação. Aí veio um parágrafo. Vou falar isso para vocês porque teve pelo menos umas 4 ou 5 respostas que o início foi igualzinho. Então, foi provavelmente a primeira resposta que veio. E isso estava no slide. Exatamente isso aí que eu coloquei estava num slide. Professor, Oi. não tem como a gente ver a correção, né? Individual do texto. Não, eu só coloquei para cada texto esta resposta. É muito ruim isso. Você vê, eu acho que você consegue. Não, eu tentei pela plataforma, eu não consegui, eu não sei se tem em outro lugar. Tá, então deixa mas eu por onde faz a TD1 não dá para rever, para ver sabe? o que eu comentei, né? Sim, não dá. Tá, mas dá para ver a nota que eu dei. Da prova? Também não sei se eu sou a única. É mesmo? Olha só. Eu tô eu não com sei dúvida, olhar. inclusive, na minha nota, professor, porque eu não sei vou o que eu mostrar uma errei. nota só, tá? Eu vou mostrar uma nota só. A Natália, a Adria, tá aqui o resultado dela, tá? Natália, se você me permite mostrar, tá? Aí a Natália tem assim, ó, a primeira ela errou, a segunda acertou, a terceira acertou, a quarta acertou, a quinta errou, a sexta acertou, a sétima acertou, a oitava errou, e a Natália foi a que tirou a nota mais alta da última questão. Tirou 7. Valia 7, ela tirou 7. Então, e o comentário que eu fiz é esse. Então, tem lá um comentário, né? Quando eu abro a questão, ó, vou abrir a questão dela aqui, tá? Então, a questão dela tá aqui, ó. A, B, C, D. Aí vem o comentário do professor. Aí aparece aqui para mim, turma, tudo que vocês fazem, tá? Salvou, tentativa finalizada. Teve uma pessoa que salvou 3 vezes, não tem problema. Pode fazer quanto for. Nossa, professora, deve ter sido eu, porque na sua prova de mais um professor, ela dava tempo esgotado e aí caiu o sistema. Aí eu voltava, sorte que ficava salvo. Eu não entendi. Não foi em todas as provas que deu esse erro, mas provavelmente fui eu que tive 3 tentativas. Mas não tem problema, 3 não tem tentativas problema. não, né? 3 vezes salvo, porque 3 dava vezes erro salvo. caía a plataforma e eu tinha que entrar de novo. Tá? E aí eu consigo colocar o comentário. E aí eu coloco o comentário aqui do que aconteceu, tá? Ah, então você colocou o comentário nas provas? Coloquei o comentário. Ah, eu vou... Mas eu não achar, professor. Eu também nunca achei, nem dos semestres passados. Eu tava passados. até tentando abrir a prova para ver, porque tem umas questões que eu não lembro que eu coloquei, porque eu mudei algumas vezes e acabei esquecendo qual foi a definitiva que eu mandei. Aí eu tava tentando aqui abrir para ver se eu consigo comparar com as suas respostas, eu não consegui não. Alguém conseguiu? Então, eu tentei a mesma coisa e não consegui, não abre. Não, pode ser que abra por outro lugar, mas pela TD1 mesmo não abre. Tá, então é porque a TD1 vocês abriram e fizeram. Agora tem que ter um lugar que vocês enxerguem as respostas e o comentário do professor. Do mesmo jeito que eu abro a TD e olho, eu vejo quem fez o quê. Da 1 à 8ª e a 9ª. Eu vou perguntar para o Nard, tá? Eu vou perguntar para o Nard como é que faz. Se não, aí vocês me perguntam, aí eu dou um print screen e mando para quem quiser, para quem tiver dúvida. Do mesmo jeito que eu fiz aqui da Natália. Entenderam? Sim, professor, eu aceito. Caso você não consiga, tá, depois vocês... eu também queria saber. Eu mostrei aqui o da Natália, mas não coloquei o share com você, ainda está lá na prova. Ó, eu vou fechar o outro share, tá? E vou mostrar isso daqui, desculpa. E eu achando que estava mostrando para vocês, espera aí. Vou compartilhar com vocês aqui o da prova. Clica nele, share. Estão vendo aqui? Ó, então Sim. o da Natália está aqui, ó, Natália Adria. Então, ó lá. Ela começou, terminou, tá? Fez 1 hora e 4 minutos. A prova dela foi 12, então quer dizer, 1,2. A primeira ela errou, a segunda acertou, a terceira acertou, a quarta acertou, a quinta ela errou, a sexta acertou, a sétima acertou, a oitava ela errou, e a sétima e a 9ª dissertativa ela tirou nota máxima. Ok? Então é isso que eu enxergo. Então eu posso fazer isso aqui para vocês. Dou um print screen aqui para vocês e mando para vocês.
Eu achei que, de alguma forma, vocês estivessem enxergando isso. Ok? Alô? Ok, professor. Tá, então quem precisar me manda, que aí eu vou mandando devagarzinho para vocês. E o que eu esperava de resposta é o padrão que eu coloquei, tá? Mas não quer dizer, professor, mas eu não tive, não olhei, não lembrei, aí fui lá na internet e pesquisei. Legal, não tem problema você pesquisar na internet. Então, de novo, eu considerei a grande maioria das respostas, mesmo não estando dentro do padrão que eu esperava. Porque o padrão que eu esperava era o padrão do slide que eu mostrei para vocês. E aquele padrão do slide, ele está bem separadinho. O que são soluções, o que são benefícios e o que são objetivos. A única coisa que você ia acrescentar é que um benefício você ia comentar com relação ao terminal. Ok? De novo, o que a gente comenta de forma geral. É mais ou menos isso que vocês vão fazer no ENAD. Tá? Provavelmente os outros professores estão falando sobre isso. Só que essas questões da 1 a 8 são as mais simples de forma construtiva. E isso aqui seria uma das questões dissertativas do ENAD. É mais ou menos assim. Ele dá um contexto e te faz umas perguntas. E você, dentro das linhas que você tem que fazer, de 10 a 15, você vai escrever a resposta de cada um deles. Então, é mais ou menos assim quando for falar de uma dissertação de um conteúdo específico do Comex. Mais ou menos isso. Então, a gente vai exercitar no primeiro semestre, no começo do segundo semestre, essas avaliações nesse formato ENAD. Dúvidas, perguntas? Podemos ir para o nosso material 4, turma? Sim, professor. Legal, vamos lá. Material 4, turma. O que a gente vai ver agora? Então, a gente viu o conceito de terminal, vimos todas as formas construtivas do terminal, vimos para que serve o terminal. Agora, a gente vai começar a entrar dentro do terminal. Nós vamos começar a pensar efetivamente em operar esse terminal. Ok? Então, vamos lá. De novo, a gente vai começar com o conteúdo 4, a gente mostrando para vocês o plano de ensino. Por que a gente está falando sempre isso? Porque foi um dos itens mal avaliados pelos alunos dos ENADs passado. Os alunos falavam que não conheciam o plano de ensino. Então, a gente conversou e os professores estão enfatizando o plano de ensino. Então, o plano de ensino da nossa aula tem a ementa, as competências gerais, os objetivos gerais, os objetivos específicos, o conteúdo programático, o mecanismo de ensino-aprendizagem, a forma de avaliação, a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Além de mais uma novidade que a gente implementou no plano de ensino, a inserção do cronograma. Então, a gente está fazendo o cronograma, certo? Cronograma. Então, vamos seguir o nosso cronograma. Então, hoje a gente está no dia 25, não, que dia é hoje? 30, né? Hoje é 30/3, olha só. Então, no dia 25/3, a gente fez a TD1, no dia 23/3, que eu falei para vocês, a gente deveria ter um seminário de tecnologias, mas ele foi no começo às 18 horas, e aula preparatória para TD1, se não houver o seminário. Então, não houve o seminário e a gente ainda fez a construção do exercício. Hoje, a gente está fazendo a correção e discussão sobre a TD1 e hoje a gente vai começar a falar sobre... olha, eu até falei que ia falar sobre isso aqui da transversalidade. Mas a gente já vem falando tanto a respeito da transversalidade no conjunto das aulas que eu não vou separar algum conteúdo específico para vocês. A gente vai estar sempre falando de transversalidade o tempo todo, tá? E na quinta-feira santa é recesso, a gente só volta na semana que vem. Então, vamos lá. Conteúdo. Agora a gente vai, então, entrar no terminal. Então, a gente falou do tipo, característica dos portos e terminais, conceituação, funções, característica, infraestrutura e multimodalidade, intermodalidade.
Já falamos da administração e de um pouco do planejamento. Agora a gente vai entrar nos equipamentos portuários, carga e descarga, e instalações de armazenagem, silos, armazéns e tanques. Ok? Isso provavelmente entre hoje e a terça-feira que vem. Depois, a gente vai entrar com custos e tarifas, dimensionamento e medidas de produtividade. E a tal da transversalidade a gente vai falando no contexto do conteúdo. Bom, turma, vamos lá. Então, tem o primeiro slide aqui, que ele dá uma ideia do que é um sistema relativo ao terminal, tá? Sistema relativo ao terminal. Vocês estão vendo o slide? Vamos lá, espero um sim. Sim, Muito professor. bem, sim, isso. Então, quem não tiver problema de abrir o microfone, fala aí comigo, tá? Porque quando eu abro o É que eu tenho delay às vezes, professor. Ah, tá. É que quando o chat eu não consigo ver quando eu estou com o slide aberto. Então, vamos lá. Vocês estão vendo entrada, ok? Entrada. Esse módulo, na realidade, é o sistema ou as operações dentro de um terminal e a saída, que é a distribuição. O que acontece, então, dentro desse terminal? Eu tenho a entrada. O que significa a entrada para nós, num terminal? A descarga do navio? A descarga do navio é uma entrada. Legal. Muito bem, Marcela. Que mais? Tem mais uma. A entrada no armazém? A entrada, não. No armazém, não. A entrada no terminal. Terminal? No portão. Então, sim. eu tenho duas entradas. Então, vamos pensar que eu tenho quando um navio chega e ele atraca. Eu vou descarregar o navio. Então, isso aqui, a descarga do navio é a minha entrada. Ou quando o meu terminal portuário recebe a mercadoria e eu vou armazená-la temporariamente. Então, ele recebe por onde? Pelo portão, pelo gate de entrada. Ok? Então, minhas duas entradas. Navio, descarga, portão, entrada. Ok? Então, isso são as entradas do meu sistema. E o que acontece dentro do meu sistema? O que acontece? Podem ler, turma, não tem problema não. O que acontece dentro do meu sistema? A carga vai ser pesada. Continua. Vai ter a conferência. Isso, não tem problema, Marcela, continua. Bom, E aí professor, vai ter... o que é asignação? Isso é a checagem. É quando eu pego meu checklist, confiro e assino embaixo. Ah, tá. Tá? Então, isso eu faço. É que a assignação ela tem a ver com documentação também de conferência, principalmente quando eu recebo de um navio. Tá? Além do navio, e navio de petróleo, navio de derivado, importação de uma forma geral, para quem confere é complicadíssimo, tá, turma? Não é só para quem recebe a carga, o despachante, não. Mas para quem vai receber lá, para quem sobe no navio e vai olhar para poder descarregar, principalmente petróleo e derivados, quando você vai conectar o mangote, e aí você tem que fazer um monte de conferência, nesse caso não é pesagem, é verificação de volume, é um rolo danado, tá? Mas tem, a sua assignação é ver se a documentação está correta, se não tem nenhum problema. Por exemplo, quando a gente tem checagem de um produto para verificar a especificação, certo? Então, eu tenho o comprador e o vendedor. O comprador comprou um material. E aí eu tenho o vendedor dizendo que o material que ele está entregando é aquele que o comprador comprou. Como é que eu defino se isso é verdade ou não? Pergunta para vocês. Como é que eu defino se aquilo é verdade ou não? Entenderam? Pelo manual? Quem falou? Eu falei pelo manual, professor. Não, olha só. Vamos assim, Eu falei pelo checklist. Tá. Então, ok. Manual e checklist seria uma conferência seca. Documental, seria isso. Não, eu estou crescendo um negócio. Olha, eu comprei algo que necessita de uma especificação.
Especificação é assim, eu comprei uma gasolina e essa gasolina vai vir aqui para o Brasil e eu vou usá-la em helicóptero, por exemplo. Aí ela tem que seguir uma especificação. E aí eu comprei lá no mercado da Arábia Saudita, por exemplo, e ele falou assim, olha, eu atendo a tua especificação. Então, quando chega no Brasil, o vendedor vai falar assim, olha, está aqui o produto, eu atendo a tua especificação. E eu sou o comprador e eu quero garantir que aquela especificação está sendo atendida. O que eu faço? Ai, não sei, professor. Muito bem, Letícia. Isso, não sabe, não sabe. Ok? E nós estamos aqui para aprender. Talvez eu saiba, mas eu só não estou conseguindo. Talvez entender a pergunta, né? Mais ou menos. Então, vamos lá. Muito bem, Letícia. Legal. Quem está aqui comigo mais? Então, hoje nós estamos com poucos alunos, hein? 2, 5, 9, 14, 19, 20, 21, 22, 23. Estamos com poucos alunos, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer o que dá. Turma, quando há uma importação ou uma exportação desse tipo, acontece a existência de uma terceira parte. Já ouviram falar? Terceira parte? O que significa terceira parte? Não é o juiz ainda, tá? O juiz seria a quarta parte. Thalita, você ia falar? Não, professor. Então, a terceira parte é um órgão certificador. Então, por exemplo, se eu compro essa gasolina que vai por helicóptero, o que eu tenho que fazer? A gente, no nosso contrato de compra e venda, já negocia antecipadamente quem vai ser a certificadora. Então, existe aqui em Santos algumas entidades que são as certificadoras. Na realidade, as certificadoras são mundiais, né? E elas têm escritórios aqui em Santos. Então, o que essa certificadora faz? É uma empresa, tá, turma? É uma empresa. Ela vai no navio, essa terceira parte, eu só estava lendo o chat, tá? Ela vai no navio, essa terceira parte, colhe uma amostra, pega uma amostra representativa do produto, aí depois, se der tempo, a gente fala o que é amostra representativa, tá? E ela pega essa amostra e vai no laboratório dela fazer as análises. E aí ela vai pegar o resultado dessas análises e comparar com aquilo que o vendedor disse que está vendendo. E vai comparar com a especificação do comprador. Entenderam isso aí? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Agora sim, ficou. Beleza. Claro. Tá? Então, existe uma terceira parte. Mas lembrando que essa terceira parte ela não pode ser contratada por mim na hora que a carga chegou, e nem pelo vendedor na hora que a carga chegou. Ela tem que ser contratada antes, acordada. Uma terceira parte que tenha, né, um órgão maior do que ela, certificando ela, dizendo que essa empresa é uma empresa que pode fazer a terceira parte. Muitos produtos ocorrem isso, turma. Então, por exemplo, se eu compro um produto eletrônico lá da China, o que eu preciso saber? É se alguém lá vai verificar se o produto está funcionando. Só. A especificação é essa, saber se o produto está funcionando. Chega aqui no Brasil, eu ligo, está funcionando. Beleza. Isso é um produto eletrônico, eletroeletrônico. Mas quando é um produto químico, quando é um produto alimentício, as condições são diferentes, são outras coisas que têm que ser verificadas. E então precisa de uma terceira parte. Aí, quando eu falei para vocês que essa terceira parte não é um juiz, por quê? Porque há a possibilidade de, nessa compra, nessa descarga do meu produto, acontecer um problema. Então, a Arábia Saudita disse que mandou de acordo com a especificação, chegou aqui a entidade certificadora, pegou a amostra, analisou e deu diferente. O que acontece? O que vocês acham que acontece quando deu diferente? Isso poderia ser um debate, tá? Isso aqui eu já estou com calor aqui. Para mim é um debate acalorado. Eu comprei a gasolina,
para o meu helicóptero. Aí a terceira parte, a certificadora pegou, colheu a amostra representativa do produto e não deu de acordo com o que o fornecedor disse que enviou. O que pode acontecer, turma? Isso vai para a justiça, professor? Muito bom, Letícia. Quando a coisa é... Vamos pensar entra assim. a quarta parte, o juiz. Isso, entra a quarta parte. Qual é a quarta parte? É um juiz. O que o juiz tenta fazer? Primeira coisa, conciliar. Ok? Então, ele vai chamar a certificadora, o comprador, o representante do comprador, o representante do vendedor, ver se aquela especificação que o cara não atendeu, mesmo assim, não extrapola o meu uso. Aí, o que ele vai tentar conciliar? Olha, você não atendeu esta especificação, mas não está fora da possibilidade de uso. O que é possível fazer? Então, normalmente, o comprador vai negociar um preço menor junto ao vendedor. E isso é a grande saída para o vendedor, para não ter problema. Mas quando essa análise sai fora do uso, da possibilidade do uso, aí não tem o que fazer. É complicadíssimo. A terceira parte vai ter que devolver... Desculpa, a quarta parte vai ter que devolver esse produto, porque não é o que eu comprei. Só que, olha só, turma, eu comprei porque eu preciso. Eu não comprei porque eu quero brincar. Sempre que a gente fala numa importação, quem compra é porque precisa efetivamente do produto. Eu não compro um querosene de aviação, uma gasolina de aviação, porque eu quero brincar com ela. Eu quero pôr no helicóptero para o helicóptero rodar. Ah, aquela gasolina não atende. O que eu faço agora? Olha só a complicação. Então, por isso que a gente fala do estoque, né, que uma empresa tem que ter estoque, porque as coisas, as possibilidades do erro podem acontecer. Então, essa quarta parte vai falar assim, olha, o dinheiro que estava depositado no banco para ir para o vendedor, não vai acontecer essa passagem. Mas eu, comprador, estou com dinheiro e estou sem produto. O vendedor está sem dinheiro e com produto fora da especificação. O que esse vendedor vai fazer? Se ele carrega de volta, por exemplo, do Brasil para a Arábia Saudita, ele vai ter um custo enorme de frete, que ele já teve na vinda, vai ter na volta. O que ele vai tentar fazer? Então, dentro das possibilidades, ele vai tentar vender como um terceiro produto, como um produto que pode ser usado em A, em B, em C ou em D. Mas isso é complicado. O que eu queria falar para vocês? Que existe uma terceira parte, nesse caso, uma terceira parte, para verificar produtos, principalmente químicos e alimentícios. E que existe ainda uma quarta parte quando essa terceira parte encontra um problema na especificação. E o que é especificação, turma? Eu estou falando especificação, o que é especificação? Vamos lá. O que vocês entendem por especificação? Seria algo mais detalhado, professor? Sim, A Ana. composição do produto, para que serve, onde vai ser usado. Do que ele é feito? Isso, né? aí que eu ia chegar. Do que ele é feito. O principal tópico da especificação é do que ele é feito. Então, vamos pensar assim, Marcela e Ana. Legal, gostei da intervenção de vocês. Eu comprei uma bola de futebol. Eu não escrevi mais nada. O que o cara pode mandar para mim? Uma bola de futebol de couro, uma bola de futebol de capão, uma bola de futebol de plástico. Todas elas são bolas de futebol. Então, do que ele é feito é o que a gente chama de especificação. Então, quando eu compro alguma coisa, eu tenho que especificar, colocar do que ela é feita. Então, do que ela é feita? Ela tem que ser feita de couro impermeável, para quando eu jogar na chuva ou na água, ela não absorver aquela água e ficar pesada. Então, a especificação é tudo isso que eu vou colocando, esses detalhes a mais, que nem você falou, Ana, mas do componente da construção, do componente da fabricação. Então, se eu compro um arroz, ele tem que ser tipo 1 com 0,1% de quebra dentro dele.
E aí, como é que eu vejo isso? Olhando o arroz. Pego lá 1 quilo e vejo quanto eu tenho de quebra ali dentro. Então, tudo isso chama-se especificação. Dúvidas? Perguntas? Não, professor. Não, professor. Legal, vamos lá. Então, a coisa que eu faço da conferência, turma, poxa, professor, gastou um tempão. Não, não gastei, tá? Isso é conhecimento. A conferência é importantíssima. Não só na hora de definir exatamente aquilo que eu estou comprando, mas quem vai receber aquilo que eu estou comprando. Certo? Pesagem, aí depois que eu confiro a especificação, nota fiscal, tudo, eu vou verificar peso ou volume. Normalmente aqui não é só pesagem, é peso ou volume. E vou verificar a assignação, toda a documentação para ver se está correto e checo e dou de acordo. Depois que eu recebi o produto, tanto faz do navio quanto do caminhão, eu vou estocá-lo temporariamente, tá? Então, nesse sistema de entrada, conferência, pesagem, assignação, vem depois a pesagem e a a estocagem e a preservação. E o que é estocagem? É o momento em que ele vai ficar parado no meu pátio aberto ou no meu armazém fechado. E o que é preservação, turma? Então, preservação, por exemplo, se eu recebo um algodão, né? E o algodão, ele não pode ter umidade. Então, eu vou armazenar o algodão, aquelas sacas de algodão, aquele algodão está lá atolado dentro do saco e amarrado com uma fita, aqueles algodão para fora querendo sair. Aquilo ali, se pegar umidade, engraçado, turma, ele pega fogo. Então, o algodão não pode ter umidade alguma, senão ele vai pegar fogo. Então, a preservação é colocar ele em um local ausente de umidade. Preservação é quando eu recebo um container frigorífico e plugo ele na tomada para que aquele motor frigorífico fique lá, mantendo ele refrigerado, com controle de temperatura. Isso chama-se preservação. Quando eu recebo a minha soja e não deixo que o pombo entre dentro do armazém para comer a soja e defecar lá dentro. Isso é preservação. Dúvidas aqui, turma? Não, professor. Não, professor. Legal? Entenderam o que é preservação? Então, a grande maioria dos produtos na estocagem precisa de algum tipo de preservação. Tá? Depois, então, que eu conferi, pesei e assignei, eu fiz a estocagem e a preservação, eu vou ter a saída desse meu produto. Então, eu vou ter aqui dentro do sistema interno a preparação desse produto, ou seja, a busca dele aonde ele está estocado, a verificação se é pesagem, né, ou volume, e a emissão do quê? Do documento de saída. Por mais que a nota fiscal seja do produto, eu tenho que ter o documento de transporte, certo? Que a gente falou lá no intermodal ou no multimodal. Se for multimodal, eu tenho a transferência de documento. Se for no intermodal, eu não tenho a transferência de documento. E depois eu tenho o quê? A saída, que é a distribuição. Nesse caso, quando eu recebo a carga de um caminhão, normalmente vai para um navio, quando é um terminal portuário. Ou quando eu recebo a carga de um navio, ele vai para um caminhão ou, às vezes, para a ferrovia. Então, é isso que acontece aqui dentro, turma. Basicamente é isso. E a gente aí tem várias formas de apresentar isso para vocês. Tá? As operações. Então, estamos lá falando. Aquilo que eu falei, vocês vendo, eu vou ler agora para vocês. Tá? Então, quais são essas operações? Operações usuais de um terminal. Um terminal efetua uma ou mais operações a seguir definida conforme os produtos que ele manipula. Ele pode estar fazendo todas as operações ao mesmo tempo, porque ele tem gente para isso. Na ordem de execução, a partir da chegada da carga. Então, é recepção da carga, verificação de sua documentação, integridade, autorização de ingresso no terminal conforme a modalidade. Está vindo de navio
ou está vindo do caminhão, ou está vindo do trem. Depois, pesagem de controle, podendo ser automática, manual ou por estimativa e verificação da mesma. Não é da mesma aqui, não. Caramba, que coisa feia, tá? Vou até trocar aqui. Verificação da mesma. Ok? Então, verificação com relação ao quê, turma? Com relação à especificação, tá? Que mais? O que a gente faz? Classificação do produto, podendo ser documental ou experimental. Então, por exemplo, olha, eu vou receber soja. Aí, normalmente, a soja, o que a gente considera? Que é só um tipo de soja. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Mas, de repente, eu posso ter uma não GMO e uma GMO. Eu posso ter uma soja que foi mudada geneticamente ou não mudada geneticamente. Então, como é que eu vou fazer isso? Tá? Pré-tratamento físico, quando eu precisar, biológico ou químico. Então, normalmente, né, turma, que nem eu falei para vocês, quando é proteína animal, ela já vem em carga refrigerada. Mas quando é produto químico, não vem em carga refrigerada. Então, eu tenho que ter algum pré-tratamento, eu tenho que estar preparado para isso. Então, se eu vou receber container reefer, eu tenho que ter local para plugar a tomada para ele. Tem que ter corrente elétrica lá para funcionar aquele motor. Vou fazer a amostragem, que nem eu falei para vocês. Eu vou receber uma gasolina de aviação. Então, eu tenho que fazer uma amostragem para aquela terceira parte avaliar o produto, que pode ser operada automaticamente, mecanicamente ou manualmente. E depois a conservação, para evitar a deterioração, perdas naturais ou por negligência, ou criminosa, podendo ser automática ou por verificação. Perda, turma. O que significa perda? O que vocês acham que significa perda? Eu acho que quando algum alimento, algum produto não é bem refrigerado, guardado, e aí é uma perda, não é? Aí, nesse caso, perda é quando eu não recupero mais, Ana. Então, você quer dizer que o produto estragou? Isso. O produto estragou, eu recupero? Não. Não, é perda. Deu para entender? Aquele produto que eu falei para vocês da gasolina de aviação para o meu helicóptero, ele se perdeu? Aquele que a terceira parte analisou a especificação e estava fora de especificação. O produto não se perdeu. Ele existe lá, só que ele está numa especificação diferente. Então, a gente tem que dar uma destinação para esse novo produto. Não é o mesmo produto, mas não houve perda. Deu para entender? Perda é quando eu não consigo usar mais. Então, por exemplo, se eu tenho um botijão de GLP, aí eu deixei ele aberto, o GLP foi para a atmosfera, entrou em contato com o oxigênio, nunca mais eu recupero esse GLP. Eu perdi. A gasolina que vazou no chão e correu e foi para o rio, eu perdi, não recupero mais. Então, perda é tudo aquilo que eu não recupero mais, ok? Então, eu tenho que ter uma conservação para evitar a deterioração, ou seja, ele se perder ou perder gradativamente, né? Deterioração também pode ser por validade. Eu estou lá com um produto que vale por 30 dias e estou avisando o meu cliente, olha, a validade é 30 dias. Aí passou 1, 2, 10, 15, 20... Aí você fala para o cara, olha, o teu produto vai perder, está se deteriorando aqui. Isso pode ocorrer naturalmente, de forma natural, normalmente tem validade, ou por negligência. Negligência é mau uso da coisa. Ou criminosa, que também não deixa de ser uma negligência, mas aqui é no intuito de furto, de roubo. Ok, turma? Podendo ser também retirada para embarque, automatizada, mecânica ou manual, contrapesagem e controle por estimativa, amostragem automática, manuseio e carregamento, manual, mecânico, automatizado, emissão do conhecimento de embarque, que é praticamente a última coisa que a gente faz, e depois só coloco no veículo para o transporte. Então, é isso que um terminal faz. A gente falou isso olhando para o desenho do sistema, tá? A gente olhou para o desenho do sistema e falou tudo isso, mas isso eu consigo escrever para vocês aqui. Professor, essa é a única forma de escrever? Não, tá? Existem diversos autores, a gente está seguindo
3 autores da bibliografia básica e 5 da complementar, mas existem diversos autores. Não se prendam pelo texto, mas sim pelo contexto. Às vezes o cara pode escrever uma palavra diferente, só não pode mudar o contexto. Na palavra ele pode mudar, sem problema algum. Ok, turma? Perguntas? Perguntas? Não. Não, professor, sem perguntas. Tranquilo, né? Agora, então, a gente vai olhar, olha só, a gente vai olhar para as coisas que acontecem na parte documental. Vamos pensar agora, para depois a gente entrar efetivamente nos equipamentos. Então, o que acontece agora nos departamentos daquilo que a gente acabou de falar? A gente viu o sistema e falou um monte de coisa. Depois a gente leu um monte de coisa que falou no sistema. Agora, como isso acontece nos seus departamentos? Por quê? Cada coisa que acontece ali dentro do meu sistema é reportado em algum lugar. Certo? É reportado em algum lugar. Então, só para a gente ter uma ideia, departamentos interrelacionados, os internos, né? Então, eu tenho um departamento de compras e eu tenho um recebimento físico. Esse recebimento físico vem de quem? Dos meus fornecedores, tá? Acompanhando o slide. Então, eu compro, tenho o recebimento físico dos fornecedores. Esse recebimento físico, depois da checagem total, verificação de peso, volume, documental, especificação, vai ter um recebimento fiscal. Essa nota tem que vir para o departamento fiscal para dar entrada, mesmo que seja só do serviço. Então, eu dou entrada no meu serviço e sei que eu tenho o produto. Aí eu vou ter o meu recebimento lógico. Lógico é o efetivo. É aquilo que eu vou fazer. Vou tirar a carga do caminhão ou tirar a carga do navio. E vou armazenar temporariamente. Aonde eu tenho produção, eu vou lá e produzo. No nosso caso, como é um armazém, é um terminal portuário, o meu produto é o meu serviço. Serviço de movimentação e de armazenagem. Depois, eu tenho lá a armazenagem em si do meu produto. Nesse caso, é o material que eu estou trazendo dos outros. Isso vai para o meu departamento contábil para fazer a contabilidade daquilo ali. Depois que eu tenho preparado, eu vou para a expedição. E quem faz a expedição é o meu departamento de vendas. Venda é que vai vender o meu serviço. Normalmente, eu, da operação, se eu for falar da operação do terminal portuário, eu tenho que estar executando o que o departamento de vendas fez em termos de venda de serviço. E qual é o serviço que o meu departamento de venda vende? É o meu armazenamento temporário e a minha carga e descarga de navio e de caminhões. É isso que ele vende. Ele vende o que eu tenho de disponível no meu terminal. E aí eu tenho a expedição e a expedição vai para o cliente. E o cliente está nas dependências externas. E os fornecedores também. Fornecedores e clientes estão nas dependências externas. A logística é tudo aquilo que ocorre na minha operação, desde aquilo que eu falei do portão ou do navio chegando. E os departamentos interrelacionados são aqueles que estão diretamente ligados à minha operação. Então, quando eu falo do departamento de compras, do fiscal, do contábil e vendas, eu posso estar falando de um CRM, de um ERP. Lembram lá que eu falei agora na correção da prova? O que é o ERP? É o planejamento de recursos da empresa. O que é o CRM? É o gerenciamento do relacionamento com clientes. E o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o meu WMS e o meu TMS rodando. Pode ser que uma empresa maior tenha um YMS e pode ser que uma empresa mais moderna tenha um CTMS aqui dentro. Isso aqui é o que acontece em termos de departamento no meu terminal. Perguntas, turma? Perguntas? Não. Não. Muito bem, muito bem. Eu gosto de ouvir a voz de vocês, já que eu não estou vendo vocês. Até minha companheira aí de câmera hoje não ligou a câmera.
Não tem problema, fica tranquila, tá? É verdade, professor. Esses dias eu não estou muito legal, mas aí eu vou ligar na próxima aula. Tá. Aí, então, olha só, turma. Quando eu falo, vamos ver só esse aqui para a gente terminar por hoje, tá? Quando eu falo, então, do recebimento do meu material, eu falo em receber matéria-prima ou receber minha carga e armazenar temporariamente. E preparar minha carga para saída. Então, olha só, no dia a dia, no operacional de um terminal, principalmente um terminal portuário, quem mais trabalha é o WMS, que é o sistema gestor do armazém. Então, é o sistema que mais trabalha dentro de um terminal. Porque um terminal, normalmente, quando ele manda para o navio, quem vai fazer o controle da carga do navio já é uma outra pessoa, a não ser, olha só, desculpa, a não ser que o meu terminal seja contratado para tudo. Se o meu terminal foi contratado para pegar a carga lá no interior do Mato Grosso, trazer a carga, armazenar temporariamente, pôr no navio e levar para a China, aí ele vai fazer tudo. Vai fazer, além do WMS, ele vai fazer o TMS também. Mas, normalmente, os terminais, principalmente aqueles terminais de menor porte, eles só cuidam do WMS. Eles só estão preocupados com a gestão do armazém. E o que é a gestão do armazém? Eu tenho lá o produto ou matéria-prima chegando, certo? Produto ou matéria-prima. Eu tenho recebimento ou expedição dentro do meu armazém. Então, eu recebo de um navio ou eu recebo de um caminhão. Eu tenho a movimentação física desse produto, na realidade, vamos chamar de carga, tá? Tudo que é movimentação em armazém, a gente tem que chamar de carga. Produto é o que a fábrica faz. Quando sai da fábrica e vai para um terminal, é chamado de carga. Quando esse produto chega numa prateleira, aí ele tem uma outra denominação, tá? Então, vamos chamar de carga. Então, eu tenho a movimentação da carga, eu tenho a armazenagem da carga, eu tenho o picking e o packing da carga, eu tenho a montagem da carga e eu tenho o embarque físico representado por um caminhão, mas também poderia ser representado por um navio, ok? Então, o que mais acontece num terminal portuário é o WMS. E o que acontece dentro da armazenagem? Eu tenho locação de material, o controle da qualidade, o controle da embalagem, o inventário e a gestão de recursos. Então, o que acontece dentro da armazenagem? Eu vou parar o share aqui, tá? Para a gente acabar nesse slide. O que é um armazém, turma? O que é um armazém? O que vocês acham que é um armazém? Onde a gente consegue estocar, professor? É tipo um local de depósito. É. Juntando as duas coisas, é um depósito, mas ele é uma instalação física, ok? Ele é um depósito que a gente chama de instalação física, aonde eu armazeno as coisas. Só para terminar agora, o que acontece fora a carga, na instalação física chamada armazém? O que vocês acham que acontece? Estufagem? Não, fora a carga, Letícia. Sem considerar a carga. Organização do armazém, professor? Organização do armazém. Muito bem. O que a gente organiza, então? Olha como eu sou chato. O que a gente organiza? O lugar que vão ficar as coisas. O lugar que vão ficar as coisas, aonde vão ficar as estantes, né? Os seus cubículos, as empilhadeiras, as pessoas. Isso a gente está falando do antes, não na movimentação. A gente está falando do antes. Que mais, Marcela? Muito bem. Dentro dessa linha do depósito, da coisa estrutural, física. Né? Isso, do estrutural. Muito bem. Só para terminar, são 22h35, eu já dei o print aqui. O que mais pode acontecer? Pode queimar uma lâmpada? Sim, manutenção. Manutenção, muito bem, Xará. É isso aí, muito bem. Tem banheiro? Sim. Limpeza? Limpeza.
O piso pode quebrar? Manutenção. A telha pode voar num vendaval? Manutenção. Então, olha só, pessoal, quando a gente fala do armazém, a gente nunca pode se esquecer de que para esse armazém operar, eu preciso de cuidados na estrutura física. Lembra que eu falei do local sem umidade? Principalmente para a parte do... Não é só para grãos, né? Não é só para o algodão, mas para grãos também. Tem vários produtos que não podem ter umidade. Então, essas situações preventivas com relação ao meu arranjo físico, que não tem a ver com a carga e a movimentação da carga. Então, o armazém tem que ser previamente preparado. E quando a gente for falar de pátio no YMS, a gente vai falar um pouco do pátio também, tá? Então, isso só foi para fazer a introdução do que a gente faz fisicamente. Agora a gente vai estar dentro do armazém, tá? Quais são os equipamentos? Dentro do pátio, quais são os equipamentos? E na carga e descarga do navio, quais são os equipamentos? Beleza? É isso que a gente vai ver na terça-feira que vem, ok? Tá Então, bom, professor. Ok, professor. Obrigado aí pela participação de vocês, pela presença de vocês. Eu sei que tem muita gente aí que teve alguns problemas aí nesse período. E quem precisar da parte lá que eu falei para vocês do resultado da nota, alguém já me mandou, eu mando para vocês. Tenham um excelente final de semana, um excelente feriado. Cuidem-se, porque a coisa está pegando e cada dia pior. Obrigada, prof. Você também. Obrigado. Boa noite, professor. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.